Nova Manhã. Vida e Saúde com o Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato Kifuri, infectologista, pediatra, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, todas as terças-feiras com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia a todos da Nova Manhã. Ô, doutor, eu tô aqui bem tranquilo com minha pressão 12/8, não posso ficar mais tranquilo não, hein? Não, o pessoal tava usando até essa gíria, assim, tá 12/8, tudo 12/8, tá tudo na boa. E agora tem que ser 12/7, doutor? Essa é uma recomendação da Sociedade Europeia de Cardiologia, que o Brasil deve adotar também. Eu acho que é prudente vamos dizer, esse controle mais rígido, perseguir uma pressão arterial um pouco mais baixa, em função de a gente já ter notado que pressões ali no limite, quando a gente detecta uma vez, ele já pode ser um sinal que em alguns outros momentos do dia essa pressão oscila para níveis maiores e, consequentemente, coloca em risco a saúde de todos nós. Só para os nossos ouvintes entenderem, a medida da pressão arterial nada mais é do que a pressão com que o sangue circula dentro dos nossos vasos. Então, o coração bomba o sangue de acordo com a resistência desses vasos, né, como se fosse um cano, um encanamento levando água para todo o nosso corpo, no caso o sangue. Ele pode circular com uma maior pressão, ou seja, comprimindo ali a parede dos nossos vasos, ou com menor pressão. E quando ele circula com pressão alta, ali batendo com força nos nossos vasos sanguíneos, ele corre o risco de ruptura desses vasos, né? Principalmente se esses vasos já são mais frágeis, no diabético, ou alguém que tem colesterol, ou tem uma idade mais avançada. Então o risco de sangramentos e os acidentes vasculares aumentam para quem tem pressão alta, levando a acidente no cérebro, no coração, problemas de falta de sangue ou mesmo hemorragias. Então, por isso que é fundamental o controle da hipertensão ou da pressão arterial alta, que atinge 1 em cada 4 brasileiros aqui no Brasil. E o 12/8 famoso, tão conhecido entre nós, ele na verdade, assim, quem tem 12/8 não é considerado ainda hipertenso. A gente passa a dar o nome de um pré-hipertenso. Como os diabéticos, a gente faz um pré-diabetes, quem tem uma glicemia ali no limite, a pressão arterial também. Então, ideal é menos do que 12/8, 12/7 para baixo. 12/8 para até 13, até 14/9, a gente chama de pré-hipertensão. E se está acima de 14/9, a gente chama de hipertenso e aí a gente muda também a conduta. No pré-hipertenso, nesse que tem 12/8, tratamento só de mudanças de hábitos, né? Atividades físicas, redução do sedentarismo para aqueles que não praticam atividade, diminuição do sal da dieta. Isso tudo a gente faz só manobras de estilo de vida. Começou a alterar a pressão para mais do que 12/8, ainda menos do que 14/9, em geral associa-se a algum medicamento junto com essa mudança de hábito, especialmente se o indivíduo tem fator de risco. E claro, o hipertenso acima de 14/9 precisa ser medicado em geral com mais de uma medicação, que é a que a gente busca o controle. O segredo é manter a pressão dentro dos níveis normais, só que para isso precisa medir, né, Michele? Não adianta. A hipertensão é uma doença silenciosa. As pessoas, se não medem, não sabem que são hipertensas. Muitas pessoas, a grande maioria, são assintomáticos, ou seja, tem uma pressão alta e não sente nada. Alguns têm dor de cabeça, têm tontura, têm mal-estar, mas a grande maioria de quem é hipertenso não sente nada. E esse é o grande mal da hipertensão. É uma doença silenciosa que vai agredindo os nossos vasos sanguíneos aos poucos e muitas vezes, quando o diagnóstico é feito, já acontece num infarto, num AVC, num problema mais grave de saúde. Agora, doutor, quem tem aí a hipertensão ou é propenso à hipertensão, o senhor falou que tem que tratar com medicamentos, né? E mesmo que o camarada lá mude hábitos alimentares, comece a praticar exercício, ele vai sempre depender do medicamento ou em algum momento ele pode ser autorizado pelo médico a largar os remédios? Olha, Nonato, alguns casos de hipertensão, eles reduzem de maneira muito drástica com mudança de vida. Então, a hipertensão, por exemplo, associada a uma obesidade extrema,
com índices de massa corpórea bastante elevados, muitas vezes só de corrigir a obesidade, você consegue trazer a pressão para níveis normais, que dispensa até o tratamento medicamentoso. Então, mas são poucos os casos. Na maioria das vezes, aquele que é hipertenso, que precisa de medicação, acaba sendo uma doença crônica e ele precisa conviver com ele. Então é importante não só as medidas de pressão na visita do médico, né? Porque a gente tem ali uma fotografia daquele momento. Existem exames que medem a pressão por 24 horas, as tomadas dessas medidas de pressão feitas no dia a dia são importantes informações que o médico precisa ter para conhecer um pouco da dinâmica da pressão durante todo o dia. E lembrando que hoje, né, hoje é o Dia Nacional do AVC, foi criado em junho, há 3 meses atrás, esse é o primeiro ano que a gente comemora, ou lembra, né, na verdade, o Dia do Acidente Vascular Cerebral, uma das principais complicações da hipertensão. O AVC, ele faz mais de 100 mil mortes por derrame, né, que é o chamado AVC, quando um vaso no nosso cérebro ou ele se rompe, ou ele falta sangue numa região do cérebro, levando a esse chamado acidente vascular cerebral. Voltamos à nossa tríade, né, de sempre, ou nossos pilares de sempre do cuidado da nossa saúde. Atividade física, né, o combate ao sedentarismo, uma dieta adequada, evitar o tabagismo, controle de diabetes e colesterol, é o que a gente, junto com todos os outros cuidados na alimentação, no sono, para manter uma vida melhor. Só essas ações, se todos nós combatermos a obesidade, o tabaco, o sono com qualidade, uma alimentação saudável, controlar nossos exames, pressão arterial, diabetes e colesterol, certamente nós vamos evitar muitas mortes e vamos ter uma qualidade de vida muito melhor entre todos nós. Muito bem, então agora o novo normal é 12/7, viu, seu Roberto Nonato? Sim, vou consultar meu cardiologista. Perseguimos o 12/7. E tem alguns, só para finalizar, Michele, algumas pessoas têm a hipotensão, que é a pressão baixa, né? Muitos falam, eu tenho pressão baixa. Baixa a gente chama com menos de 9/6. Muitos vivem muito bem com essa pressão mais baixa, mas às vezes também tem gente que tem desmaio, visão turva, fica meio cansado, palidez, sua frio, quando a pressão cai. Então, também é um problema de saúde que a gente precisa lembrar, a gente fala disso outro dia. Minha pressão tende a ser mais baixa, normalmente. Dr. Renato Kifuri, e que você pode continuar, inclusive se você tem dúvidas, se você quer ver o Dr. Renato Kifuri comentando ou ouvir aqui na Nova Brasil algum assunto específico, também pode dar um alôzinho lá no Instagram, no @Renato Kifuri, Kifuri, K-F-O-U-R-I. Muito obrigada, Dr. Kifuri, até semana que vem. Até semana que vem, obrigado, Nonato, Michele, um grande abraço a todos. Valeu.